O temível tema de precificação. Você que já é confeiteira ou você que deseja entrar neste mundo, sabe como precificar os seus produtos? Se você não sabe e pensa em fugir toda vez que se fala sobre o assunto preço de venda, não se preocupe, porque eu vou te mostrar na prática como eu precifico cada um dos meus doces. Então fica por aqui, porque eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com a mente mais leve e vai mudar o seu pensamento de que precificação é um bicho de 7 cabeças. Já vou logo avisando que essa aula será um pouquinho longa para que você aprenda o básico para não precificar de forma errada. Então já pega uma pipoca, pega um suco, não esqueça do papel e da caneta também para vocês poderem anotar tudo. Bora lá! Eu me chamo Fernanda Massa, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é nova ou novo por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já se inscreva no canal para vocês não perderem os próximos vídeos. E uma de minhas missões aqui nesse vídeo é fazer você esquecer essa história de multiplicar aí por 3 ou por 4. Gente, essa história já caiu por água. Muita gente deixou de fazer. Ainda tem gente fazendo desse jeito? Tem. Ainda tem algumas pessoas que faz essa continha aí de multiplicar por 3 ou fazer vezes 3, vezes 4. Porém, a gente não pode esquecer que tem outros custos envolvidos. Fazendo essa multiplicação, ou você acaba tendo um prejuízo, né, e não fica sabendo, ou você acaba cobrando demais do seu cliente. Então, evitem. Não estou dizendo que é uma forma errada de calcular, tá? Para algumas pessoas podem dar certo. Mas evitem de fazer esse cálculo, porque vocês podem sim ter prejuízo ou também pode acabar uma receita que é um pouquinho mais cara. Né, supor um bolo bem decorado que acaba sendo um pouco mais caro, vocês multiplicar esse valor por 3 ou por 4, vai ficar um valor muito absurdo. O que eu quero que vocês aprendam neste curso hoje? Eu quero que vocês saibam o que são custos variáveis, margem de lucro, a mão de obra, o salário. Sim, você precisa ter salário. Como precificar seu produto, claro que é o nosso tema aqui desse vídeo, e muito mais. No final eu vou deixar aí para vocês um aplicativo, tá? Esse aplicativo ele é gratuito e ele é muito bom, que ele facilita muito a nossa vida no momento de precificar aí os nossos produtos, né, para gerar o nosso preço de venda. Para aquecer um pouquinho, nós vamos falar de o que compõe aí um preço de venda. O preço ele é composto por 3 itens. Primeiro, custo de produção. Qualquer produto que vai para a venda, ele possui seu custo de produção. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um bolo. Um bolo, para ficar pronto, eu preciso colocar dinheiro nele, ok? Eu preciso comprar matéria-prima, eu preciso colocar todos os custos que envolvem a sua produção. Depois que você aplicar todo o custo de produção, você vai colocar o segundo item, que é o percentual do seu lucro. E para chegar no nosso terceiro item, que é o preço de venda, você vai pegar o teu custo de produção, o teu lucro, vai somar os dois e vai gerar o seu preço de venda. Viu? É simples assim. Então nós falamos aí que esses 3 itens o primeiro é o custo de produção, o segundo é o teu lucro, e para gerar o terceiro item, que é o custo do preço de venda, você vai precisar somar os 2 primeiros itens. Agora que você já sabe aí o que compõe um preço de venda, vou mostrar cada componente aí do custo de produção para saber como calcular cada ponto para você chegar aí no preço final, que é o preço de venda. Então vem aqui comigo que eu tenho uma novidade aqui para mostrar para vocês. Na verdade vocês já viram, né, aqui atrás de mim. Gente, eu comprei essa lousa, né, esse quadro branco aqui, que é para poder facilitar aqui, é uma ferramenta, né, para poder facilitar e nos ajudar aqui para quando eu tiver que dar alguma aula, ou explicar alguma coisa para vocês. Então eu super amei, peguei num valor ótimo na promoção. Eu sou a louca das promoções, eu fico sempre olhando as coisas que estão na promoção. E se for importante pra mim, se eu precisar, eu invisto, eu compro. E é um investimento aqui pro nosso canal. E aí vai ficar um pouco mais fácil aqui pra poder mostrar pra vocês aqui todos esses valores, pra ficar mais fácil o entendimento. Olha, eu adorei essa lousa. Então vamos continuar. Tá um pouquinho escuro ainda, não tá? Então o que compõe aí o teu custo de produção?
O custo de produção é um indicador dos gastos relacionados ao processo produtivo de uma empresa. Dessa maneira, ele pode ser dividido entre custos indiretos, mão de obra direta e material direto, ou seja, todos os itens que são obrigatórios no processo produtivo. Então, gente, o custo de produção ele é definido basicamente nessa seguinte fórmula aqui. Essa fórmula aqui, não precisa ficar se preocupando com fórmula e tudo mais, é só para vocês poderem entender. Ela é importante sim, mas aí para vocês poderem entender como que a gente faz os cálculos, né, dos custos. Mas o que significa isso, Jesus? Calma que eu vou explicar para vocês. Então, o nosso CP, ele é o nosso custo de produção, que é o que a gente precisa saber. O MP, ele é a matéria-prima. O MOD, ele é mão de obra direta. E o CIF, esse CIF aqui, ele é aqueles custos incalculáveis. E o que são os meus custos incalculáveis? Então, para a gente poder entender melhor, eu vou colocar aqui o que significa cada um desses itens. O CP, ele é o meu custo de produção. O meu MP é a minha matéria-prima. O que significa matéria-prima? É o ovo, a farinha, a manteiga, enfim. O MOD é a nossa mão de obra direta. O que significa mão de obra direta? São os salários dos funcionários. Como na maioria das pessoas, das confeiteiras, como elas trabalham sozinhas, na maioria das vezes, é o salário dos funcionários. Como na maioria das vezes a gente trabalha sozinha, então nós não temos custos com funcionários. Então essa mão de obra aqui é sua, é o seu cálculo da sua mão de obra que você vai inserir nos custos. E o CIF é o custo indireto da fabricação. Gente, não liga na minha letra, tá? Que eu tô torta aqui para escrever. Essa lousa ela tá até solta, ela é aquelas que você coloca na parede, né? Mas ela tá solta aqui, eu só improvisei para poder fazer aqui essa aula para vocês. E então tá tudo bagunçado aqui, então não liga não. Então, meu CIF ele é o custo indireto da fabricação. O que significa custo indireto da fabricação? Então, o CIF ele é nada mais, nada menos que todos aqueles custos que a gente não consegue calcular, que são aqueles gastos que não é possível mensurar. São aqueles custos incalculáveis. Por exemplo, gás, água, luz, que mais? Internet. Todos esses custos aqui que ele entra, né, nos seus custos de produção, porém ele não é tão simples assim de mensurar. Então esses daqui são custos que precisam entrar no seu preço de venda também, tá? Que são os custos incalculáveis. E quando eu falo aqui de água, esse custo, essa água aqui que entra no custos incalculáveis, ele se refere aos custos de limpeza, tá? O momento que você vai fazer a limpeza aí dos seus utensílios, lavar a louça, lavar chão, lavar balcão, enfim, a água que você utiliza para fazer limpeza. Não confundam com a água da receita, porque algumas receitas vai um pouco de água, então essa água entra aqui, ó, na matéria-prima, tá bom? Então vocês têm que fazer essa separação. Então, gente, é basicamente isso, tá? Parece assim um bicho de 7 cabeças? Parece. Mas depois eu vou fazer uma conta aqui junto com vocês vão ver que é muito simples, tá? Então, essa matéria-prima aqui, você vai pegar o valor da matéria-prima e vai somar
com a mão de obra direta, que é a sua mão de obra, o seu salário, e vai acrescentar também o CIF, que é aqueles custos incalculáveis que a gente falou. Gás, água, luz, internet, combustível também entra aqui nos custos indiretos. E aí vou mostrar para vocês mais pra frente como que a gente calcula. Depois que você calcular todos esses gastos aqui, todos esses custos, pronto, você já está preparada para calcular aí o seu percentual de lucro e chegar aí no preço final de venda. Fê do céu, agora que eu não tô entendendo mais nada, entrei com dúvida e tô com mais dúvida ainda. Gente, calma, não se desespera, tá? Eu precisava trazer isso aqui pra vocês, isso aqui é fórmula, tá? É super fácil de fazer, parece difícil, mas não é, vocês vão entender por quê. Eu quis mostrar isso pra vocês poderem entender mais fácil, tá? São informações importantes que é pra ficar mais fácil pra vocês poderem compreender. Então eu precisava trazer essas informações antes. Agora vamos de fato pra prática, né? Eu vou apagar aqui a minha lousa. Muita gente calcula o valor de venda aí multiplicando por 3 ou multiplicando por 4, mas será que isso dá certo mesmo? Será que esse cálculo realmente funciona? Será que cobre todos os custos e ainda gera lucro? A verdade é que precisamos primeiramente calcular aí todos os ingredientes, mais a embalagem que irá utilizar no produto, como caixas, saquinho, fitilhos, etiqueta, forminhas, aquelas forminhas de brigadeiro. Em seguida vem os custos incalculáveis, que é aquele CIF que a gente falou, que são a água, a luz, internet, o gás, combustível, etc. Então, para os custos incalculáveis, vou colocar aqui, que é o CIF, eu coloco quanto? 20%. Esse é o meu percentual que eu, Fernanda, utilizo aqui na minha doceria. Tá, mas por que 20%? Gente, simples. Não dá pra você mensurar, não dá pra você calcular o quanto que você exatamente vai utilizar de água. Não tô falando da água que vai na matéria-prima. Na matéria-prima vocês têm que colocar. Eu tô dizendo do gasto que você tem com a limpeza, por exemplo. Então a gente não tem como mensurar o gasto com a água, não tem como mensurar o gasto com o gás, com a luz, com a internet, porque a gente utiliza a internet também para se comunicar com nossos clientes. Então eu coloco aí esses 20%, vocês vão ver depois no cálculo que não é um valor exorbitante, tá? 20% não é um valor alto e também não é um valor tão baixo. Então eu acrescento esses 20% para poder cobrir os meus gastos com esses custos aí que eu vou ter, esses gastos incalculáveis aí que a gente não consegue mensurar. Agora, um outro gasto, né, um que eu chamo de custo também, que entra também no CIF, que é os custos incalculáveis, eu coloco depreciação, né? O que significa depreciação? Tá, mas o que significa depreciação? Depreciação é praticamente desvalorização, vida útil da sua ferramenta, vou explicar melhor mais pra frente. É a vida útil de determinada ferramenta, de determinado produto que vai perdendo sua qualidade, digamos assim. E o que significa aqui no nosso caso a depreciação? A depreciação é a vida útil dos seus utensílios, tá? Então, para calcular, o que eu coloco? Eu coloco 7% de depreciação, tá? Gente, qualquer confeiteira tem custos com manutenção de equipamento. Por exemplo, você tem o seu forno. O seu forno de repente tá funcionando super bem, do nada ele para de funcionar. E aí você tem que levar na assistência técnica, é um custo, tá? É um custo de manutenção que você vai ter com aquele produto. Ah, sua batedeira também pifou. Você não pode ficar sem batedeira para fazer os seus bolos, as suas massas, enfim. Então, mais um custo de manutenção com aquele produto. Ah, eu tenho meu bico de confeitar e ele é tão antigo que ele amassou, não dá para usar mais. A gente vai ter que substituir. Então, todos esses utensílios, um fouet que parou, que quebrou, ou sua espátula que está muito velha, ou você vai ter que trocar de panela. Então, sempre em cada cálculo de produto que eu fizer, cada doce, seja um brigadeiro, a gente coloca 7%. Por que 7%? Vai entrar na mesma história dos 20% aqui do CIF, que é os custos incalculáveis.
é um valor super baixo, ele não vai dar tanta diferença no preço final. Então eu sempre coloco esse 7% que eu tenho eu tenho um respaldo, né? Eu tenho aí uma segurança, um caixa para se caso eu tiver com algum problema de geladeira, de forno, dos meus utensílios, as minhas ferramentas que de repente não funciona mais e eu tenho que substituir. Então, com esse dinheiro eu consigo fazer essa substituição, tá? Eu não tiro do meu lucro, eu não tiro da minha mão de obra o valor para poder fazer essas trocas. Ele entra aqui, ó, nesses 7%. Muita gente não coloca, tá? Na verdade, eu vi vários vídeos sobre precificação e eu não vi ninguém falando sobre depreciação, tá? Eu preferi colocar nos meus porque a gente tem custos, a gente tem gastos com manutenção, de substituição de algum utensílio aqui, de alguma ferramenta do nosso trabalho. Então, eu achei interessante colocar esse 7%. Por exemplo, o meu liquidificador, ele já quebrou o copo 2 vezes. Por motivo de queda ou por motivo que ele estava muito velho. Eu tenho esse liquidificador há 200 anos. Então, e eu não troquei o liquidificador, eu troquei o copo. Então, eu já troquei o copo 2 vezes. Isso é um gasto, tá? E de onde eu tiro esse gasto? Daqui, dos meus 7% que eu separei justamente para esses casos, tá? Então, o que eu faço? Vamos supor que eu vendo um doce lá R$10, aí eu tiro 7%. Então, por exemplo, vamos supor que eu vendi aí uma fatia de bolo por R$10, por exemplo. R$10 a minha fatia de bolo. Aí eu vou acrescentar esse 7%, então o valor que gerar desse 7%, que é 70 centavos, eu vou pegar esses 70 centavos e vou guardar numa caixinha, né? Aí vocês fazem o controle de vocês. Eu vou guardar numa caixinha esses 70 centavos que é para uso de emergência em casos de quebra de utensílio, de manutenção. Então eu sempre vou ter o meu caixa girando. Então sempre façam, uma dica, viu gente? Ó, um insight, pega aí. Esses 70 centavos desse doce eu vou pegar, guardar numa caixinha e não vou usar. É da loja. É da sua empresa, da sua confeitaria, para os seus equipamentos. Guarda esse valor e quando você precisar usar, você tira dele. Você não vai tirar do seu lucro, você não vai tirar da sua mão de obra. Combinado? Tá bom, gente? Pensa o seguinte, o seu forno, por exemplo, não vai durar a vida inteira. Visto isso, agora vai entrar o quê? A sua mão de obra. A sua mão de obra. Até porque, gente, você não vai trabalhar de graça, certo? Ninguém trabalha de graça. Coloca aí o relógio na parede sem pilha e vê se ele vai funcionar. A não ser que de vez em quando você trabalhe como um trabalho voluntário. Mas se não for esse o caso, você tem que acrescentar a sua mão de obra sempre, em todos os seus produtos. Muita gente confunde o lucro com a mão de obra. Tá? E são coisas totalmente diferentes. Então, são coisas totalmente separadas. O lucro é uma coisa, a mão de obra é outra. Então, esse percentual aí, ele vai de acordo com a dificuldade e o tempo que você vai aplicar naquele produto. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma receita de brigadeiro. O seu brigadeiro, para você fazer ele, vamos supor que você leva em torno de meia hora para fazer o seu brigadeiro. É um tempo aí razoável, né, de ser feito e também é simples, né, fácil de fazer. Você tem aí um tempo muito bom e também tem a facilidade. E aí você determina o percentual que você vai utilizar nele. Ah, se caso, por exemplo, você for fazer um bolo de casamento que vai 3 ou 4 andares, vai demorar mais tempo, talvez aí umas 4, 5 horas, aí você tem toda a parte da decoração para fazer, e aí acaba demorando um pouco mais. Ele entra o tempo, que é um pouco mais alto, e também entra a dificuldade, porque não é tão fácil aí produzir um bolo aí de 3, 4 andares, com toda aquela decoração, para estilo casamento mesmo. Então o percentual aí quem define é você, utilizando o bom senso, a dificuldade e o tempo, tá bom? Então, qual vai ser aí o percentual que a gente vai utilizar, né, que a gente vai definir para poder calcular a nossa mão de obra? Eu costumo colocar um percentual que varia entre 40% a 70%. Aí vai depender do que eu falei.
utilizar o bom senso, a gente não vai colocar um valor absurdo, né? Tipo um brigadeiro, por exemplo, não vai precisar utilizar 70% se ele é rápido e fácil de fazer. E também se você não vai colocar um 40%, também um bolo de 3, 4 andares, que é demorado para fazer e que também não é fácil, e vai colocar aí 40% da sua mão de obra, não. Então aí você calcula aí, né, faz um equilíbrio entre 40 e 70. A maioria dos meus doces aqui eu utilizo mesmo 40, às vezes 50%, raramente eu utilizo 70%, que a maioria dos produtos que eu faço são mais rápidos e são mais fáceis. Então a gente pode calcular. Já vi pessoas utilizando 80, 90, 100%, aí vai de cada um, tá? Vocês podem tentar utilizar também, mas eu utilizo nesse patamar aqui, 40, 70%. Tá, gente? Então quem vai definir esse percentual aí é você, de acordo com a sua produção, tá bom? Já vi casos que a pessoa coloca o salário que ela quer ganhar e aí ela faz o cálculo com base nas horas que ela trabalha. Então eu vou fazer aqui mais ou menos para vocês poderem entender, se caso vocês quiserem utilizar essa forma também de cálculo. Eu utilizo 40, 70 sobre o valor da matéria-prima com a embalagem, mas aí a gente já vai chegar nessa etapa para vocês poderem entender como faz esse cálculo aqui. Então guardem em mente por enquanto que os nossos custos incalculáveis vai ser 20%, a nossa depreciação, que é a manutenção dos equipamentos, vai ser 7%, a sua mão de obra, que é, deixa eu até colocar aqui, o seu salário. Esse aqui é o seu salário. Porque na maioria das vezes a gente trabalha sozinha mesmo, então a gente não tem funcionário. Aí para quando tem funcionários já são cálculos separados, são cálculos diferentes. Então a mão de obra aqui é o seu salário. Aí guarda em mente que é de 40% a 70%. Vou até colocar vermelho aqui, eu coloquei azul. Então eu já vi pessoas calculando o salário, né, a mão de obra, com base no salário que elas querem ganhar. Por exemplo, vamos supor que você queira ganhar R$1.000 e você queira um salário de R$1.000 aí todo mês, mensal. Isso aqui é um valor mensal. E aí, para fazer esse cálculo, a gente primeiro precisa saber em horas, né, quanto custa em horas esse salário nas suas horas trabalhadas, para você poder saber por quanto você vai receber por hora. Então eu vou fazer um cálculo aqui e aí eu mostro para vocês esse cálculo, como que a gente faz. Então vamos supor que você trabalha de terça a domingo. Gente, será que tá dando para vocês verem aí? Tá pequeno, né? Vamos supor que vocês trabalham de terça a domingo. Então, se você trabalha de terça a domingo, por exemplo, você vai ter 8 horas semanais. 8 vezes 6, a gente tem 48 horas. Então, 48 horas por semana. Aí você vai multiplicar essas 48 horas por 4. Por que 4? Porque nós temos 4 semanas mês. Tá? São 4, deixa eu consertar aqui. São 4 semanas por mês. Acho que pra lá, se eu continuar, vocês não vão ver. Então, são 48 horas que você trabalha semanal, vezes 4 semanas, você vai ter aí um total de 192 horas trabalhadas mensal. Então você trabalha aí 192 horas por mês. Gente, eu vou ter que apagar aqui para eu poder continuar fazendo a conta. Acho que dá para fazer nesse pedacinho, né? Mas eu vou ter que apagar já já. Então, pra gente poder descobrir aí quantas horas a gente tem, o que a gente vai fazer? Quanto, né, na verdade, que a gente vai receber por hora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a caneta preta. A gente vai pegar aqui o nosso salário, né, que a gente definiu que é de R$1.000. E a gente vai dividir ele pela quantidade de horas trabalhadas, tá? Então, a gente vai pegar R$1.000, que é o nosso salário, que a gente decidiu que a gente quer ganhar R$1.000 todo mês, e vai dividir pela quantidade de horas que a gente trabalhou. Aí a gente vai descobrir quantas horas,
Assim a gente vai descobrir qual que é o nosso valor que a gente ganha por hora. Então, como eu não sou calculadora humana, eu vou pegar aqui e vou fazer. Ó, eu vou fazer até com vocês. Não sei se dá pra vocês verem. Tenho aqui R$1.000 e eu vou dividir por 192, que é as nossas horas trabalhadas. E vai me dar aí um valor de R$5,20. Vou colocar 5,21 para arredondar, que a nossa próxima casa decimal é maior do que 5. Então, eu vou arredondar aí para R$5,21. Então, esse é o valor que a gente ganha por hora. Esse aqui é por hora. Tá? Então, R$5,21 por hora. E aí, como que você vai fazer esse cálculo? É simples, para fazer esse cálculo, o que você vai fazer? Vamos supor que você levou 1 hora para fazer aí 2 receitas de brigadeiro, né? Mais ou menos 50 unidades de brigadeiro, por aí. Depende do tamanho, né, da gramatura do seu brigadeiro. Se você levou 1 hora para fazer, você vai acrescentar esses R$5,21 na sua mão de obra, que é o seu salário, tá? Então, para você no final chegar a um salário de R$1.000, você vai acrescentar esse valor para cada hora trabalhada em cima daquele produto que você fez. Então, se você fez aí 2 receitas de brigadeiro e levou 2 horas, acrescenta esse valor no seu produto final. Gente, olha aqui pra mim rapidinho. Qualquer uma dessas maneiras que você utilizar para poder calcular o seu salário e a sua mão de obra é válida. Qualquer uma dessas 2 maneiras que vocês decidirem utilizar para poder calcular a sua mão de obra, né, o seu salário, as 2 são válidas, tá? Não existe certo ou errado para fazer o cálculo. O importante, gente, é vocês saberem calcular o seu preço de venda, receber o seu salário, ter o seu lucro e no final também não ter prejuízo. Outra coisa, se você utiliza aí o serviço de delivery, provavelmente eles cobrem uma taxa aí percentual, você tem que aplicar também aqui junto, tá? A gente colocou aqui 20, 7%, 40%, 70%, que é a mão de obra, o salário, e depois a gente vai acrescentar o lucro. Aí você acrescenta aqui também como custos, pode ser como custos operacionais, ou custos de delivery, por exemplo, tá? Coloca esse percentual também. Agora sim, nós vamos para os cálculos. Eu vou mostrar para vocês aqui na lousa como que eu faço as contas, né? Como que eu faço os cálculos dos meus produtos. Eu sei que parece difícil, é um pouco chato sim, eu concordo com você, mas é necessário e a sua empresa depende disso. A vida da sua empresa depende disso. Para que a sua empresa seja saudável, é importante que você saiba fazer esses cálculos, ok? Então, para iniciar aí os nossos cálculos, nós precisamos primeiro somar os nossos ingredientes, né, que é a nossa matéria-prima, com a embalagem, para somente depois a gente iniciar com os cálculos desses demais componentes que eu passei para vocês agora. Vou apagar aqui, gente, para poder fazer o cálculo para vocês, tá? Vou dar um exemplo aqui de um dos meus produtos, que é o brigadeiro. Ai, tá escuro aqui. Então, para fazer uma receita de brigadeiro, o brigadeiro de enrolar, tá? Que eu tô falando. Para fazer aqui uma receita de brigadeiro, eu vou colocar aqui todos os ingredientes que eu vou utilizar e eu já vou separar do lado o valor de cada um. Eu já sei que o meu brigadeiro, ele rende 25 unidades e pesa aproximadamente 23 gramas. Deu pra ver? Ele pesa 25 unidades, que gera uma receita, e ele pesa aproximadamente 23 gramas. Então, eu vou utilizar aqui, para fazer essa receita de brigadeiro, eu vou utilizar 1 colher de margarina, essa colher de margarina eu já sei que ela pesa aproximadamente 30 gramas. Deixa eu mudar aqui a cor. 30 gramas. Eu vou usar também 1 lata de leite condensado.
condensado. Eu sei que a lata de leite condensado pesa 395 gramas. Eu vou usar também meia caixinha de creme de leite. Eu sei que a caixinha de creme de leite pesa 200 gramas, porém eu vou utilizar meia caixinha, logo eu vou utilizar 100 gramas do meu creme de leite. Para fazer o brigadeiro eu preciso do cacau. Eu vou utilizar aí de cacau em torno de 60 gramas, que é o cacau em pó. Deixa eu colocar aqui cacau em pó. Cacau em pó. 60 gramas. Então, essa é a minha receita. Faltou só acrescentar aqui o granulado. Porque eu tenho que fazer a granulado. Eu tenho que fazer a decoração. Eu utilizo aí aproximadamente 50 gramas de granulado. Para fazer uma receita do brigadeiro eu vou utilizar aproximadamente 50 gramas. Pode variar, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí depende. Então essa daqui é a minha receita, são todos os ingredientes que eu vou utilizar para fazer uma receita de brigadeiro. Agora, quanto vai me custar cada um desses itens aqui? Lembrando que a gente já tem as gramas e no mercado vários dos nossos ingredientes eles vendem em pacote fechado. A gente não utiliza o pacote fechado em cada receita, certo? Então a gente vai ter que desmembrar esse valor. A gente vai ter que descobrir qual que é o valor de cada grama para poder facilitar os nossos cálculos. Então, vamos lá. Então, vamos aos valores que custa, né, cada um nas prateleiras do supermercado. O quanto a gente paga de dinheiro para comprar cada item desse. Eu não sei o preço aí na sua cidade, né? Não sei de que cidade você é. Inclusive, deixa pra mim aqui nos comentários de que cidade você tá. Como que tá os preços por aí. As coisas aqui não estão baratas. Mas eu já vi que em outras cidades aí o preço do leite condensado, por exemplo, tá mais caro do que aqui. Então, vamos lá. Eu sei que a margarina aqui na minha cidade, eu pego sempre a embalagem de 1 quilo. Tá vendo uma sombra aí? Então eu pego sempre uma embalagem de 1 quilo. Então eu tenho aqui 1 quilo que me custa R$10. Então a margarina ela me custa R$10 o quilo. O leite condensado não muda aqui, né? O valor dele, ele vai ser 395 gramas mesmo. Aqui, deixa eu arrumar, porque não é com K, né, gente? É quilo, é com Q. Aí, entendeu? 1 quilo. Aqui, 395 gramas, que é o leite condensado. Eu sei que ele me custa R$7. Essa é a faixa, tá? Eu tô dando exemplo aqui do leite moça, que é o leite condensado que eu utilizo. Mas se você utiliza, por exemplo, piracanjuba, eu já vi por 6 e pouco. O Italac também 5 e pouco, aí depende, tá? O mais em conta que eu achei foi o Marajoara, mas o Marajoara eu não sou muito fã dele não. Não gosto muito do sabor e da textura. O Italac eu gosto bastante, o piracanjuba também. Mas o moça é um dos meus preferidos. Então aqui pra mim ele tá me custando em torno desse valor aqui. R$7. Agora, o creme de leite, a gente sabe que ele vem 200 gramas, né? Então, 200 gramas tá aproximadamente R$3,50. Aproximadamente. Vocês colocam o valor exato aí de vocês. Eu tô colocando aqui uns valores bem aproximados. Mas é importante vocês terem o valor correto para vocês poderem aplicar. Creme de leite, agora o cacau. O cacau, ele vem 1 quilo. Que o cacau, ele vem 1 quilo.
Nesse 1 quilo, eu pago R$30. R$30. E o granulado, ele também vem 1 quilo. E eu pago nesse pacote de 1 quilo em torno de R$14. Aparecendo aí? Tá, né? Então, esses são os valores total que custa cada um desses itens. Agora, nós vamos fazer o quê? Desmembrar e vamos trazer para a receita o valor exato de custo que a gente vai ter com cada item. Então, para a gente poder descobrir, eu vou voltar aqui com a minha calculadora, né? Meu celularzinho velhinho. Então, a gente tem aqui 1 quilo. Para a gente poder fazer esse cálculo, é super simples. Eu vou ensinar aqui para vocês, porque tem gente que não sabe. Para quem tá começando agora também, precisa saber fazer esses cálculos para a gente poder descobrir quanto custa cada grama. Porque a gente não vai usar a receita inteira, o pacote inteiro. A gente não vai usar num brigadeiro 1 quilo de margarina ou 500 gramas que vem também. Tem aqueles potinhos de 500 gramas, tem os potinhos de 250, enfim, a gente não vai usar inteiro. Então a gente tem que desmembrar pra gente poder saber quanto custa cada grama. Então, pra gente poder descobrir o valor de cada grama, a gente vai fazer a conta da seguinte maneira. Então, o que a gente vai fazer pra gente poder desmembrar esse valor aqui? A gente sabe que a margarina custa R$10, tá? Então, a gente vai pegar R$10 e vai dividir por 1 quilo, certo? Só que a gente vai transformar em gramas. Quantas gramas tem 1 quilo? São 1000 gramas. Aí, o que a gente vai fazer é dividir esses 10 por 1000. Sempre transforma o quilo em gramas, tá? Se for 2 quilos, vai ser 2000 gramas. Se for 5 quilos, vai ser 5000 gramas. Então, sempre divide. Aí, aqui, a gente vai dividir os 10 por 1000. Então, eu vou fazer a conta aqui junto com vocês. A gente vai pegar R$10, certo? Vai fazer dividido, que é o sinalzinho de dividir, 1000, que é 1000 gramas, pra gente descobrir quanto que vale 1 grama. Ó, a gente sabe agora que cada grama da margarina custa 0,01. Então, eu vou pegar esse 0,01 e vou colocar aqui. Então, cada grama me custa 0,01. Quantas gramas nós vamos utilizar na receita de margarina? A gente vai utilizar 30 gramas. Então, eu vou pegar 0,01, que é cada grama, vou fazer vezes 30 gramas, que vai dar 30 centavos. Então, eu sei que eu vou ter um gasto nessa receita aqui só de margarina de 30 centavos. Então, eu vou gastar 30 centavos de margarina para essa receita. Aí, eu vou fazer o seguinte. Será que cabe ali? Acho que dá para vocês verem, né? Vou trazer um pouco mais para cá. Acho que dá para vocês verem. Eu vou colocar aqui os 30 centavos que a gente tem de gasto, né? Que vai entrar no custo ali da matéria-prima de produção. Agora, a gente vai fazer o cálculo do leite condensado. O procedimento vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo para todos os outros, tá? Eu vou fazer aqui também o do... Onde é que tá preta? Aqui. A gente sabe que a margarina tá R$7. Margarina não, desculpa, o leite condensado. O leite condensado tá R$7. Então, a gente vai dividir esses R$7, 395 gramas. Aqui não precisa transformar, porque já tá em gramas, certo? Então, a gente vai utilizar uma lata e essa lata tem 395 gramas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Volto aqui para a calculadora. Vou colocar aqui R$7 dividido por 395 gramas, que é a quantidade que vem nessa embalagem, que é igual a 0,01. Então, eu sei que cada grama desse leite condensado me custa 0,01. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e vai fazer vezes quanto que a gente precisa utilizar nessa receita? Os mesmos 395, porque a gente vai utilizar a embalagem inteira. Então, eu vou fazer vezes 395, igual R$7. É o mesmo valor que
a gente já tem ali. Eu sei que é o mesmo valor, tá? Mas eu quis fazer pra vocês, porque se vocês forem utilizar uma lata e meia, por exemplo, aí é bom vocês fazerem esse cálculo, porque não dá pra fazer de cabeça nesse caso. A gente sabe que aqui, como a gente tá usando uma lata só, vai ser os mesmos R$7 de leite condensado. Aqui, a gente não vai utilizar a caixinha inteira, senão eu nem faria conta pra vocês aqui. A gente vai utilizar apenas 100 gramas, então é metade. Eu não preciso fazer o cálculo, não preciso. Pra facilitar, como a gente vai usar metade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses R$3,50 e vou dividir por 2. Pra gente poder saber quanto que vale já 100 gramas. Mas vocês podem fazer esse mesmo cálculo que eu tava fazendo nos demais, tá bom? Aqui é só pra poder agilizar. Então eu sei que vale R$3,50 e eu vou dividir por 2, que eu só vou usar 100. Então eu vou gastar R$1,75 nessa receita. Quer tirar a prova real? A gente tira agora. Cadê azul? Aqui no creme de leite a gente vai utilizar ai, não é o verde que eu quero, é o azul. A gente vai utilizar R$1,75 de custo para esta receita. Então vamos fazer a prova real. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o valor do creme de leite. O creme de leite custa R$3,50 e vai dividir por 200, que é 200 gramas, pra gente descobrir quanto vale cada grama. Então eu tenho aqui 200 gramas, eu tenho aqui R$3,50, que é o valor do nosso creme de leite. Eu vou dividir por 200 gramas, que é a quantidade que vem, para descobrir quanto vale cada grama. 0,01, tá? Então a gente guarda esse valor e vai fazer vezes quanto que a gente vai usar. A gente vai usar 100 gramas. Aí deu exatamente R$1,75, tá? Nesses momentos, quando a gente tem só metade, é só vocês dividirem por 2 mesmo, tá? Que facilita, mais rápido. Mas vocês podem também fazer dessa maneira, não tem problema nenhum. O resultado vai ser o mesmo. Agora o nosso próximo item é o cacau em pó. O cacau, ele vai me custar... Gente, eu vou fazendo aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Vocês conseguiram entender, né, como que eu faço essa conta. É super simples. Se não entendeu, volta de novo um pedacinho do vídeo pra vocês verem. Eu vou fazer o cálculo aqui, depois eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente, já finalizei aqui o cálculo dos outros dois que faltava, que é o cacau em pó e o granulado. O cacau em pó, ele me gerou R$1,80 de custo e o granulado me gerou 70 centavos de custo. Gente, vocês viram como é simples fazer esse cálculo? Sempre lembra de quando você tiver um produto em quilo, você transforma ele em gramas, tá? Pra poder fazer a conta, que vai ficar muito mais fácil pra calcular depois. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses custos aqui e mais a embalagem, tá bom? Então eu vou ter aqui, eu tenho 30 centavos, né, da manteiga, eu tenho R$7 do leite condensado, eu tenho R$1,75 do creme de leite, eu tenho R$1,80 do cacau e eu tenho 70 centavos do granulado. Eu vou somar esses valores, 0,30 mais R$7 mais R$1,75 mais R$1,80 mais 70 centavos, me deu um custo aí de R$11,55. Acho que vocês não estão vendo. Vou tentar baixar um pouquinho. Aí. Me deu um custo aqui de R$11,55. Então, R$11,55 é o meu custo de ingredientes. Agora eu preciso colocar a embalagem, tá? Então eu tenho que acrescentar aqui o preço da embalagem, que é o conjunto desses dois aqui, a soma desses dois vai me gerar um valor, e com base nesse valor que a gente vai calcular o lucro, que a gente vai calcular o CIF, que é os custos incalculáveis, a depreciação e a sua mão de obra, tá? Então é sempre com base nesse. Por que eu coloco a embalagem junto?
Porque a embalagem e os ingredientes é tudo o que contempla o produto que vai para o cliente. Então eu sempre coloco os dois junto. Ah, gente, quase que eu me esqueço de falar para vocês. É importante vocês saberem também, terem acesso à tabela de medidas, aquele conversor de medidas culinário. Por quê? Porque muitas das receitas que a gente encontra ou que a gente tem, muitas estão em xícara, ou colher, ou copo, enfim. Aí é preciso que vocês saibam converter, né, fazer essa conversão para gramas, tá bom? Então vamos supor, tem lá uma xícara, essa xícara vale quanto em peso, em grama? Então é legal vocês transformarem toda a sua receita em gramas para vocês poderem fazer esse cálculo, tá bom? Vamos supor uma colher geralmente, uma colher de sopa são 30 gramas. Aí você sabe que a colher de sopa vale 30 gramas. Aí você tem que ter essa tabela. Tem várias tabelas na internet, pode procurar no Google que vocês vão encontrar, tá bom? Então faz essa transformação para ficar mais fácil para vocês fazerem esses cálculos depois. Agora a gente vai para os cálculos, né, pra gente poder saber de fato quanto que eu vendo, né, pra gente saber por quanto vender cada brigadeiro. Porque essa receita aqui, ela gera 25 unidades, né, então a gente vai saber o valor unitário, quanto a gente tem que vender cada brigadeiro. Então, eu vou colocar aqui o preço da embalagem. A gente sabe que o ingrediente, a gente tem um custo com ingredientes, que é essa soma que nós fizemos aqui dos ingredientes, custa pra gente R$11,55, só de matéria-prima, tá? Pra produção. Agora a gente tem que incluir embalagem. Embalagem é o quê? Se você for utilizar aquelas forminhas, as forminhas de papel, ela é bem baratinha. Mas a gente vai precisar aqui de 25 unidades. Aí tem a forminha, tem o tapetinho, aquele tapetinho de plástico para você poder colocar o doce. Ou se vamos supor que você queira colocar numa caixinha, fazer vários juntos numa caixinha. Então eu coloquei aproximadamente aqui, que a gente vai ter um custo de embalagem, R$2,50, tá? É mais ou menos o custo que a gente tem de embalagem. Então a gente vai somar os R$11,55 que a gente tem, mais o custo da embalagem, para a gente poder descobrir aqui o valor só da matéria-prima. Então eu tenho R$11,55 de custo de ingredientes, mais R$2,50 da embalagem. Aqui me gerou um valor de R$14. Vou colocar, dá pra ver? Vou baixar mais um pouquinho. Aí. 14, também vai escrever aqui embaixo. R$14,05. Esse é o valor total que eu tenho de ingredientes com embalagem. Então esse aqui é o valor base que a gente vai trabalhar pra gente poder fazer todos aqueles outros cálculos lá que eu falei pra vocês. Os 20% do CIF, os 7% da depreciação dos utensílios, os 40% ou 70% da mão de obra de vocês e o salário. Que é o salário e o lucro, né? Que é a mão de obra e o lucro. Então aqui a gente já tem esses 14, a gente vai guardar esse valor aqui. Eu vou apagar para poder continuar a conta. Aqui, o que eu vou fazer? Vocês lembram que é aquele valor lá de 14,05, né? Que a gente tem um valor... Deixa eu colocar no verde. Vou colocar preto, não. Vou colocar aqui no verde. A gente tem um total aí de 14,05, né? R$14,05. Que é o nosso ingredientes mais a embalagem. A gente sabe que esse valor aqui é a soma dos ingredientes da conta que a gente fez mais a embalagem. Aí o que a gente vai fazer agora? Agora começa a continha de fato. Agora que vai começar a continha de fato. Deixa eu levantar um pouco. Nossa, tá escuro. Aí. Bom, gente, a gente sabe agora que o nosso custo de produção é R$14,05. Sabendo desse valor, é essa base que a gente vai utilizar para poder calcular os demais, tá? Então, vocês lembram os percentuais que a gente passou lá no começo? Eu vou relembrar vocês aqui. Sabendo que o nosso custo é esse, né? O custo de produção, que é aquele nosso CP. Esse daqui é o CP, que é o custo de produção. Partindo desse resultado aqui que a gente vai poder fazer o cálculo com os demais, né, com os percentuais, para a gente poder descobrir o nosso famoso, nosso tão sonhado preço de venda. Então a gente lembra que os nossos custos incalculáveis, que é aquele CIF,
que é os custos incalculáveis, aqueles que não dá para mensurar, que é a água, a luz, internet, gás, combustível. A gente tem esses custos incalculáveis, a gente falou que vai utilizar quantos por cento? A gente vai utilizar 20% dele. E aí, em seguida, nós temos aquele custo de depreciação que eu falei para vocês também. Depreciação, que é os custos com os utensílios, as nossas ferramentas de trabalho. Então, nós falamos que vai ser 7%. E agora vem a nossa mão de obra. Mão de obra ou salário, o que vocês quiserem chamar. Então, aqui a gente disse que a nossa mão de obra vai ser, ou você faz por hora e você coloca aqueles... Quanto que deu? Eu não lembro, foi 6 e pouco? Eu não lembro agora o valor exato, 6 e alguma coisa. Mas aqui eu vou colocar o percentual, então eu vou colocar o brigadeiro, a gente pode utilizar aquele que eu falei que é 40% ou 70%, mas para fazer o brigadeiro eu vou utilizar apenas 40%. Então eu vou incluir aqui 40%, ou se vocês quiserem fazer aquele cálculo de horas, tá? Aí vocês que decidem. Então eu tenho aqui os custos incalculáveis, que a gente falou que vai ser 20%, a depreciação dos utensílios, que a gente falou que é 7%, e o nosso salário, que a gente falou que é 40%. O lucro, eu sempre coloco, o meu lucro, sempre, na maioria das vezes, eu coloco 100%, tá? Então, eu vou escrever aqui, lucro. O lucro, eu vou colocar 100%. Então, eu coloco aqui o lucro 100%. Já vi pessoas colocando 150, aí tem aquelas pessoas que colocam 200, 300, né? Então, não, é que nem eu falei, não existe certo, não existe errado. Do jeito que tiver, se tá funcionando o cálculo para vocês, se vocês estão vendendo bem da forma que vocês fazem, se não tá gerando prejuízo, tá te gerando lucro no final, ok, continua com os seus cálculos assim. Essa é uma maneira que eu encontrei de fazer os meus cálculos e para mim tá funcionando super bem. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Então aqui eu coloco 100% que eu quero receber. Dependendo do produto, eu posso até colocar 150. E se for, por exemplo, já aconteceu de casos de algum produto que ficou muito caro, e aí o que eu fiz? Eu diminui um pouquinho o meu lucro, tá? Eu não mexi na minha mão de obra, eu deixei minha mão de obra intacta. Mas aí eu mexi um pouquinho no meu lucro. Eu vi que tá muito caro, não tá tendo saída, que é aquelas promoções que a gente faz, tá demorando pra sair, aí a gente diminui um pouquinho aqui do nosso lucro, tá? Aí já coloquei 80%, 90%, já teve casos que eu usei 70%, então a gente acaba ganhando menos do que você gastou para produzir. Mas o importante é a gente, no final, a gente receber o lucro e não deixar o caixa negativo, tá? Mas, na maioria das vezes, sempre tenta trabalhar com 100, 150, tá bom? Agora, tendo esses valores aqui, o que a gente vai fazer? Agora começa a brincadeira legal. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso valor base. Lembra qual que é o nosso valor base? É esse aqui, ó. Esse é o nosso valor base, que é o nosso custo de produção. Vou colocar ele aqui. Custo de produção, R$14,05. Então, partindo desse valor aqui, que a gente vai conseguir chegar nos valores de cada um desses componentes aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 14 e vou fazer vezes, vamos começar pelos custos incalculáveis, 20% para a gente saber quanto que vai dar. Então, eu vou pegar a calculadora e eu vou fazer junto com vocês aqui. Tá, então eu tenho 14, a gente sempre vai utilizar esse valor para fazer todos, R$14,05, vezes, a gente vai fazer agora dos custos incalculáveis, que é 20%. 20%, que dá R$2,81. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e vai colocar R$2,81, que é os custos incalculáveis. Vou colocar aqui sei que é pra gente saber. Custos incalculáveis. Agora, nós vamos para o próximo. Depreciação. A gente vai pegar de novo os 14, porque sempre é com base nesse valor que a gente vai fazer.
14,05 vezes 7%, que é igual 0,98. Então, a gente vai pegar esse 0,98 e vai guardar naquela caixinha. Lembra que eu falei pra vocês? Guarda esse valor na caixinha, não usa pra nada, porque ele não é seu salário, não é o seu lucro. Ele vai servir pra quando você tiver algum problema de manutenção que precisar fazer no seu ateliê, na sua doceria, na sua cozinha, enfim. Tudo relacionado à sua empresa. Gente, vocês têm que se considerar como empresa, tá? Não importa se vocês não têm CNPJ, eu trabalhei muito tempo sem CNPJ, faz pouco tempo que eu tenho o meu. Então, não importa, vocês são uma empresa, então se portem como uma empresa, tá? Não fala que, eu só faço doce. Não, vocês são confeiteiras. Pode fazer docinho pra vender, vocês são confeiteiras, tá? Vocês são uma empresa, então vocês têm que ter tudo controlado. Então, aqui eu tenho 0,98, certo? Caneta vermelha. Eu tenho aqui 0,98, que é o depreciação. Vou colocar aqui depreciação, aí, dá pra gente entender. Agora eu vou pro próximo. O próximo é a mão de obra, que é o nosso salário. Então, de novo, 14,05 vezes quanto que a gente colocou pro meu brigadeiro, para esse exemplo dessa receita, é 40%, que dá R$ 5,62. Colocar aqui R$ 5,62, que é a nossa mão de obra, que é o salário. O próximo é o nosso lucro. Então, como ele é 100%, a gente sabe que repete os 14,05. Então, a gente vai colocar aqui R$ 14,05, que é o nosso lucro, tá? Gente, temos aqui as contas. Vocês viram que como não é difícil de fazer? Parece difícil, mas não é. Depois que a gente aprende, que a gente aplica, eu quero que vocês peguem papel e caneta, peguem uma receita, pode ser a mais simples que você tiver, o brigadeiro, por exemplo, que eu trouxe para vocês, e façam os cálculos. Vocês vão treinando, quando vocês perceberem, vocês estão fazendo conta sozinha. Então, a gente vai fazer agora a soma, né? A gente vai somar, porque a gente sabe que o 14,5, que é o nosso número base, a gente sabe que esses 2,81 aqui é o nosso CIF, que é os custos incalculáveis. A gente sabe que esse 0,98 centavos aqui é o depreciação. Vocês viram como esse 7% é bem baratinho? Não é muito alto. Aí a gente tem esse aqui da depreciação, tem o 5,62 que é a mão de obra e o 14 que a gente colocou como 100% de lucro. Pode colocar 150 também, não tem problema, tá? Agora a gente vai somar esses valores que a gente conseguiu aqui, tá? Pra gente poder descobrir o valor da receita inteira. Aí depois a gente descobre o valor unitário, tá? A gente faz o cálculo do valor unitário para poder saber. Então vamos lá. Eu tenho aqui, não esqueçam de colocar primeiro os 14,05, que é os gastos com ingrediente, tá, gente? Uma vez eu esqueci de colocar esse valor, comecei por esses daqui, porque eu confundi que o lucro já tava aqui, que é o mesmo valor, confundi, me lasquei. Por quê? Porque eu tomei prejuízo, eu não coloquei os custos dos ingredientes, é como se eu tivesse dado os ingredientes pra pessoa de graça, né, que foi isso que eu fiz. Mas aí depois eu percebi o erro e corrigi. Então eu vou colocar aqui 14,05, que é os ingredientes mais embalagem. Eu vou pegar mais... Qual que é o gasto que a gente tem primeiro? É o CIF, que é os custos incalculáveis. Quanto deu ali? Olha lá. 2,81. Então, a gente vai colocar mais 2,81. Mais, qual que é o próximo? É o 7% da depreciação, que deu 0,98. Mais, o próximo é 40% da mão de obra, que deu 5,62. Mais 5,62. Mais o nosso lucro, que é R$14,05, que é o mesmo valor, que a gente vai repetir, 14,05, e aí nós não temos mais nada para incluir. O valor total aqui foi de R$37,51. Total.
Deixa eu apagar aqui. 37,51 é o preço de venda. Uhul! Finalmente, depois de todos esses cálculos, a gente conseguiu chegar no nosso preço de venda, o tão esperado preço de venda. Então esse aqui, se você for fazer o brigadeiro e for vender ele todo, esse é o valor que você pode vender, tá? R$ 37,51, porque a gente já colocou todos os nossos custos. Agora, vamos descobrir quanto que custa a unidade? Eu falei para vocês que o meu brigadeiro rende 25 unidades, certo? De aproximadamente 23 gramas cada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor total que deu, quanto foi? R$ 37,51. Então eu vou pegar R$ 37,51, que é o meu preço de venda da receita inteira, e eu vou dividir esse valor por 25 unidades. Então eu tenho um custo, né, um preço de venda, digamos assim, de R$ 1,50, o preço final para o nosso cliente. Então eu poderia vender, deixa eu abaixar um pouquinho para vocês verem. Eu poderia vender por R$ 1,50 cada brigadeiro. Cada brigadeiro de 23 gramas. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Esse valor aqui de R$ 1,50, R$ 1,60, pra quando eu faço uma quantidade maior. Vamos supor que o cliente me pediu, eu quero 100 docinhos. Eu sempre coloco esse valor aqui de R$ 1,50, às vezes R$ 1,60, eu cobro esse valor direto para o cliente quando eles compram em maior quantidade. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vendi por R$ 3,00, R$ 2,90 esse brigadeiro aqui. Então, eu consegui aumentar o meu lucro para mais de 100%, tá? Então, esse valor aqui vocês podem cobrar para quando a pessoa pedir bastante, uma quantidade maior. Aquelas pessoas que pedem pouco, ou vamos supor que você faz para poder vender, você pode vender por R$ 2,50. Que é o que o pessoal fazem por aí, né? Eles vão pra rua, levam aquelas... vocês já viram aqueles expositores de brigadeiro? Eu era louca pra comprar um desse. Hoje eu já não sou mais, né? Porque agora eu vou abrir minha loja, então eu não preciso... Por enquanto eu não preciso dele, né? Só Deus sabe no futuro. Então, eu acho lindo. Sou apaixonada por esse expositor, mas por enquanto eu não vou comprar porque eu não saio pra vender na rua, né? Mas pode ser que no futuro eu compre e eu preciso comprar pra poder vender. Então, quando eu participava de feirinha, eu fazia esses brigadeiros aqui com esse... E eu vendia R$ 2,50, R$ 3,00. Tá? Porque a pessoa pegava um, pegava dois, então eu vendia esse preço. Agora, quando ela pegava em grande quantidade, que é pra festas, aí a gente pode deixar esse preço aqui, porque a gente não tá perdendo de qualquer forma. Se a gente conseguir vender mais caro, ótimo, beleza. Né? Então é isso, gente. É basicamente isso que... esses são os cálculos que eu faço aqui dos meus produtos. Então, o que eu quero falar pra vocês aqui, tira um dia, tira um tempinho pra vocês poderem fazer os cálculos, tá? Agora ficou bem claro aqui, né? Então, tira um tempinho pra vocês poderem fazer o cálculo de todos os seus produtos. Eu não sei com quantos produtos vocês trabalham, eu não sei qual que é o tamanho do cardápio de vocês, se vocês têm um cardápio muito grande ou se vocês têm um cardápio mais enxugado, não importa. O importante é vocês tirarem um dia, nem que seja 1, 2, 3 dias, em dias alternados, para vocês irem fazendo esses cálculos, tá? Não é tão rápido de fazer, não é tão rápido de fazer esses cálculos, mas é simples. É um pouquinho chatinho, né? Porque é conta, né, gente? A maioria das pessoas não gosta de fazer conta. Eu mesmo não sou muito... eu mesma não tenho muita paciência não de ficar fazendo conta. Então, mas é necessário, né? É importante fazer. Façam esses cálculos pelo menos uma vez por ano, tá? Porque a gente sabe que direto, agora mesmo, tá tendo muita oscilação de preço. Só que tá cada vez maior, né? Difícil abaixar, mais fácil aumentar e difícil abaixar.
Então, todo ano vocês fazem essa alteração, tá? É bom vocês colocarem, eu coloquei aqui mais ou menos os preços de que custa cada item, né? Cada ingrediente, que nem o leite condensado, um moço, eu coloquei R$7, mas eu já achei lugar por R$6,50. Mas é bom vocês aumentarem um pouquinho, arredondar um pouquinho, porque pode acontecer de um dia você paga R$6,50, no outro você paga R$7. Então coloca um pouquinho mais, não precisa ser tanto assim, R$2, R$3 a mais, porque vai dar um valor diferente no final, pode dar um valor bem alto. Então coloca alguns centavos a mais para vocês terem essa margem de segurança aí caso venha acontecer de aumentar mais o seu produto final, né? Caso venha acontecer de aumentar os ingredientes aí no mercado. Ah, Fê, mas eu não gosto de conta, eu sou péssima em fazer conta, não tenho essa habilidade, posso mandar outra pessoa fazer? Pode, vocês podem mandar outra pessoa fazer, pode mandar o marido, pode mandar os filhos fazer, enfim, qualquer pessoa que vocês conhecem. A gente só não tem condições de pagar contador para fazer isso, né? Que é algo mais simples, claro que preço de venda ele envolve muitas outras coisas, mas aqui com esse básico que eu ensinei para vocês aqui, vocês conseguem fazer a conta rápido, fácil e é simples. Aí vocês conseguem aplicar esses valores nos seus produtos e vocês não vão ter prejuízo. Eu tinha prejuízo no começo porque eu não sabia calcular. Eu não sabia fazer essas contas aqui, eu nem tinha ideia. Aí eu fui pesquisando, até que eu encontrei, né, várias pessoas falando desses percentuais, eu só não achei o de depreciação. Depreciação veio na minha cabeça, eu falei, eu vou colocar, porque se precisar, né, que nem aconteceu com o meu copo, eu quebrei dois copos meus de liquidificador quebraram, eu não tinha da onde tirar dinheiro, tive que tirar do meu lucro, para poder trocar, fazer essa substituição. E aí que me veio na mente, por que não ter um caixa só para essas manutenções, tá? Então é interessante vocês colocarem. Aí foi fazendo esses estudos que eu fui aprendendo. Então é sempre assim, a gente vai estudando e vai aprendendo e vai se aperfeiçoando para cada vez estar melhor, tá? Então vocês podem sim delegar isso para outras pessoas, mas que sejam pessoas de confiança, porque a gente não sabe, né? De repente pode acontecer algum desvio, como tem muitas empresas grandes por aí que tem esses desvios. E se você não tá preparado, se você não sabe fazer o cálculo, você acaba sendo passado a perna, né? Passam a perna em você e você nem vai saber que tá tendo desvio. Então é legal você saber, porque se tiver alguma diferença aí no seu faturamento, você já consegue pegar. Gente, esse cálculo que eu fiz pra vocês é o meu jeito de fazer, né, de calcular aqui o preço de venda dos meus produtos. Se você tem um jeito diferente de calcular os seus produtos, coloca aqui pra mim, aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber. Eu não sou do tipo de pessoa que julga o jeito de calcular, né, os produtos, de precificar e os produtos dele. Se você tem o seu jeito e tá dando certo pra você, ótimo, vai em frente, continua. Esse é o meu jeito que eu encontrei de calcular e pra mim está dando super certo. O mais importante é que a gente no final tenha um lucro, receba aí a nossa mão de obra, que lembra que eu falei pra vocês que mão de obra e lucro são separados, cada um tem diferença, né? Então, se tá dando certo pra você, continua. Já eu vou mostrar pra vocês na prática que como que eu utilizo aquele aplicativo que eu falei pra vocês que facilita. Vocês podem fazer a conta lá mesmo ou essa conta que eu fiz aqui pra vocês, que é praticamente a mesma coisa, tá? O resultado não vai ter tanta diferença assim. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês é: valorize o seu trabalho, valorize a sua mão de obra, valorize os seus utensílios, né, as suas ferramentas de trabalho, porque isso faz com que todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o carinho e dedicação que você depositou ali naquele doce seja diferente. Anota tudo que você compra, anota tudo que você coloca em cada receita, porque só assim você vai ter uma ideia real de quanto custa cada receita. Eu desejo uma boa sorte para você que já é confeiteira, uma boa sorte para você que está iniciando ou que deseja iniciar, né, no mundo da confeitaria. Você que está iniciando agora, que deseja iniciar, tenha coragem, tenha força, vá em frente, porque eu tenho certeza que você consegue. E juntos vamos fazer com que o nosso trabalho manual seja valorizado. Que as pessoas vejam o quanto uma confeiteira, um confeiteiro trabalha e se dedica
para entregar aquele doce, aquele bolo, aquela torta, aquela sobremesa. E isso não tem preço quando você entrega aquele doce feito com tanto amor, carinho, dedicação e vê o brilho nos olhos daquele cliente, daquela criança que comeu um docinho seu. É muito emocionante, é muito gratificante. Aí você respira aliviada. Nossa, valeu a pena todo esforço e toda dedicação. E tudo que você faz com amor e carinho, os clientes percebem, tudo de bom volta para você. Então, por isso que vale a pena cada esforço. Saiba que vocês proporcionam sentimentos e emoções incríveis nos seus clientes. Então, continue, não tenha medo, faça o que você nasceu para fazer. Não se preocupe com rejeições ou o que os outros vão falar. O importante é que você ama a confeitaria, se sente bem produzindo e isso já basta. Gente, eu já vou passar para vocês, vou mostrar para vocês o aplicativo, tá bom? Não saiam daí, espera um pouquinho. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu tentei trazer aí um pouco sobre a precificação de forma simples, né, de forma básica, para vocês terem mais facilidade para aprender. Se caso ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou responder vocês. Olha, gente, eu vou mostrar aqui no meu celular mesmo. O aplicativo é esse daqui, Meu Preço Felicitar, tá? Então eu vou entrar aqui nele. Aqui, eu tinha outras receitas aqui calculadas, mas aí eu apaguei. Eu vou mostrar esse de brigadeiro de enrolar que nós acabamos de fazer. Pode dar um pouco diferente dos nossos cálculos, porque esse daqui é um pouco mais antigo. Então eu vou entrar nesse daqui que eu fiz para vocês poderem ver mais ou menos. Depois eu mostro como que ele funciona mais na prática. Aqui na listagem dos ingredientes tem todos os ingredientes que nós utilizamos nessa receita. E aqui do lado tem a quantidade exata que nós utilizamos, que nem o cacau a gente utilizou 60 gramas, a margarina a gente utilizou 30 gramas, o leite condensado a gente utilizou uma lata inteira, o creme de leite 100 gramas e o granulado foi 60 gramas. E aqui ele já traz pra gente o valor parcial. O que é esse valor parcial? É já o valor que a gente vai gastar para 60 gramas. Então, esse aplicativo, ele já calcula para você quantas gramas que vale, né? Ou o valor que vale de cada grama. E ele já traz para você o valor dessa gramatura aqui. Então, se a gente vai usar 60 gramas, o valor de 60 gramas é 1,50. Agora, pra gente poder, aqui embaixo... Tá? Agora, aqui embaixo, preço de custo, o nosso foi 11,05, né? O nosso foi 11 e pouquinho, não lembro agora os centavinhos. Aí aqui o preço de custo que ele deu pra mim foi de R$10,42, só que esse valor aqui é somente a soma dos ingredientes que a gente vai utilizar na receita, então ele não tem ainda o valor da embalagem, tá? Esse é só o valor do custo de fabricação. Quando eu clico aqui em finalizar, ele traz essa tabelinha aqui, tá? Cálculo total da receita. Esse já é o cálculo total que vai gerar para você o preço de venda. Então aqui a gente tem rendimento da receita, quilo ou unidade. Aqui a gente tem a embalagem de entrega, qual o valor? Aqui ele fica em branco, você vai colocar aqui o valor de R$2,50. E aqui os encargos eu coloquei que é aquele depreciação que a gente falou bastante no vídeo, lembra? Que é a depreciação, a manutenção dos utensílios. Aqui ele te dá essa possibilidade de colocar, então aqui eu coloquei o 7%. Aqui já tem, ó, o preço de custo, que é aqueles 10, que são só a soma do valor dos ingredientes. Outras despesas, tá vendo que aqui eles também usam os 20%? Então, o nosso cálculo que nós fizemos lá na lousa não tá muito distante do que tá aqui. Então, essas outras despesas aqui, é aquele dos custos incalculáveis. Então, colocar os 20% não é um valor, assim, fictício, tá? Então, dá pra gente poder utilizar esse valor aqui. Aí, deu aqui R$2,08. A mão de obra, eles colocaram 100%. No meu caso, eu coloquei 40%, que a gente pode trabalhar com 40, 70. Mas, se você quiser colocar, deixar... Aqui ele deixou como um 100 também. Não é uma forma errada de fazer, também tá certo. E o lucro ele colocou 100%, igual que a gente faz também de 100%. A embalagem eu coloquei aqui R$2,50. Então lembra que esses custos aqui, o preço de custo é a soma dos ingredientes e essas outras despesas, mão de obra, lucro, é o próprio aplicativo que vai gerar para você esses valores, tá?
E a embalagem de entrega você que acrescenta aqui. Embalagem de entrega você que informa o valor. E aí ele vai somar aqui junto. Aí nós temos o subtotal e os encargos que você colocou, que foi o 7%, que eu coloquei 7% aqui. Aí ficou em 2,95. Então o total dessa receita ficou em 42,96. Total de venda 42,96 e ele já te dá a venda por rendimento. Ele aparece aqui porque quando eu fui incluir todos os detalhes dentro do aplicativo, eu já informei que essa receita me gera 25 unidades de brigadeiro. Então, por rendimento, ele me gerou aqui, ó, para vender por 1,72. O nosso custo lá, os nossos cálculos, deu 1,50, tá? Porque aqui ele colocou 100% de mão de obra e lá a gente colocou 40%. Aí dá essa diferença. Agora, quando você entra no aplicativo, aqui ele não vai ter nada, tá? Você baixa o aplicativo. Eu vou deixar pra vocês o nome certinho na descrição, tá bom? Quando você entra aqui, tá zerado, não tem nada. Aqui eu tinha um monte de cálculo, mas eu excluí porque eu preciso ajustar. Pra excluir é só apertar aqui na lixeirinha, tá? Então, vamos supor que eu vou criar alguma aqui. Aí eu vou clicar em calcular e receita. Aí eu vou colocar o nome da receita. Vamos supor que eu coloque aqui pão de mel. Pão de mel. Aí eu coloquei ali pão de mel e vou colocar criar receita. Aí aqui vai ter a telinha para você poder incluir todos os ingredientes que vai nesta receita. Aí clico aqui, ó, adicionar ingrediente. Alguns eu já tenho salvo, porque eu já fiz registro de outros. Então, vamos supor, a gente vai utilizar aqui o açúcar. Aí ele pede para você informe a quantidade de açúcar. Para esta receita, informe a quantidade em gramas. Lembra que no vídeo eu falei para vocês que vocês têm que transformar o quilo em grama? Então, vai te ajudar aqui também, tá? Então, é importante vocês saberem essa transformação. No vídeo eu explico para vocês certinho. Aí aqui vocês vão colocar a quantidade. Vamos supor que na receita eu vá utilizar 100 gramas, vai. 100 gramas de açúcar. Aí eu vou colocar aqui como massa. Você tem as opções, ou é massa, ou é recheio, cobertura, ou outros. Aqui não precisa se atentar muito não, tá, gente? Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Aqui a gente tá fazendo uma massa de pão de mel, que é bolo, eu coloquei massa. Aí a gente vem incluir na lista. Ele já tá aqui. Como não é só o açúcar, a gente não vai clicar em finalizar ainda. Então, a gente vai iniciar, incluir ingrediente, aí a gente vai. O que mais vai usar? Vai usar cacau. A gente clica, quantidade de cacau. Vou usar 30 gramas de cacau na massa. Incluir na lista, já tá aqui. Vou adicionar mais um. Se não tiver aqui na sua lista ainda, como você vai começar, vai estar zerado, não vai ter nada. Aí é só você vir aqui, ó, cadastrar novo. É super fácil. Qual é o nome do ingrediente que você deseja cadastrar no seu banco de ingredientes? Vou colocar aqui chocolate. Chocolate ao leite. Chocolate ao leite. Aí aqui, qual é o preço total da embalagem desse produto? Então, quando eu compro, eu sempre compro de 2 quilos. Então, o preço de 2 quilos, ele tá me custando aí R$60. R$60. Qual a quantidade total que vem na embalagem desse produto? Aí aqui a gente vai transformar em gramas. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que... Se tá em quilo, a gente transforma em gramas, tá? Então, lá vem 2 quilos. Aí eu coloco 2.000 gramas. E eu venho em salvar. Aí eu procuro ele aqui. Cadê, ó? Chocolate ao leite. Ele tá aqui. Já entrou na sua lista. Aqui eu tenho mais, né? Porque eu já salvei alguns ingredientes aqui nele. Aí vamos supor que a gente vai acrescentar o nosso chocolate ao leite lá no pão de mel. Aí a gente vem, já tá no massa. Informe a quantidade de chocolate ao leite para esta receita. Eu vou utilizar, vamos supor que eu vou utilizar 100 gramas do chocolate. Aí eu vou incluir aqui na lista. Aí ele já tá aqui, ó. Já tem o açúcar que a gente incluiu, já tem o cacau, já tem o chocolate, enfim. Aí, gente, vocês vão sempre aqui adicionar ingrediente, cadastrar novo. E vocês vão sempre preenchendo, tá bom? Sempre respeitando aqui as informações para não dar o valor alterado no final. Bom, aí depois, vamos supor que eu já finalizei tudo aqui. Se precisar apagar alguma coisa, é só apertar aqui na lixeirinha.
Vamos supor que eu já terminei. Aí eu venho aqui em finalizar. Eu vou finalizar, vamos ver aqui, rendimento da receita. Você vai dizer pro aplicativo qual que é o rendimento que vai gerar para você, né, por quilo ou por unidade. No nosso caso, que é pão de mel, vai gerar aqui 15 unidades. Aí eu venho na embalagem, aqui ó, embalagem de entrega. Eu vou acrescentar a embalagem que eu vou utilizar. Vamos supor que a minha embalagem, que eu vou usar fitilho, vou usar saquinho e etiqueta, e somando tudo deu mais ou menos R$2,50. Deixa eu colocar aqui R$2,50. E os encargos eu vou colocar sempre aquele 7%, porque os demais eles já vai calcular para mim. Aí eu tenho aqui, salvar informações, ok, salvou. Eu tenho preço de custo R$4,15, claro que é só um exemplo, não terminei ainda de cadastrar os ingredientes. Outras despesas, ele vai colocar aqui os 20%, a mão de obra ele vai sempre colocar 100, o lucro ele sempre vai colocar 100, a embalagem de entrega você que colocou R$2,50, no caso aqui eu coloquei R$2,50, os encargos você que vai mencionar, então eu coloquei os 7% para colocar a depreciação dos utensílios. E aqui ele te dá um valor total de todos os ingredientes mais de todos os ingredientes mais a embalagem. E aqui ele te dá o total de venda, né, aqui embaixo também, e a venda por rendimento. Então tá aqui R$1,25 por rendimento. Esse valor todo aqui, os R$18,72, que é o exemplo que ele tá dando aqui, é a soma dos ingredientes mais a embalagem e mais todos esses cálculos que ele fez aqui de percentuais, tá bom? Então aqui você vai saber o preço da receita inteira e aqui por unidade, se caso você colocou ali que rende 10, 15, 20 unidades, tá bom? Então é basicamente isso, gente, é muito simples esse aplicativo, espero que vocês tenham entendido, eu vou deixar na descrição para vocês certinho, para vocês poderem acessar ele. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse aplicativo, se eu souber responder, eu respondo para vocês, tá bom? Podem ficar à vontade para perguntar. Então, minha gente linda, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram que o aplicativo é bem facinho de trabalhar, é bem simples, ele trabalha igual a maneira que a gente fez aqui. E o legal, gente, é que esse aplicativo, ele faz praticamente os mesmos passos que a gente fez aqui durante o vídeo. Então, não está muito longe do jeito que eu já pratico. Eu já pratico esses cálculos já tem um tempo, já tem alguns anos. E tá dando super certo pra mim. Se você quiser fazer desse jeito também pode fazer. E eu descobri esse aplicativo faz muito pouco tempo. Então, quando eu vi que é bem parecido com a minha forma de calcular, eu fiquei super feliz. Porque eu falei, meu, é praticamente igual do jeito que eu faço. Então, eu não tô muito assim longe do jeito correto de precificar. Eu vou ficando por aqui, um beijo doce pra você e eu te espero aqui no próximo vídeo do meu canal. Tchau!